E aproveitando que você falou da securitização, eu gostaria de falar alguma coisa que é um sentimento meu como produtor, até para quem está nos assistindo também refletir. Porque, como você disse, desde safra 2021 ali que a gente vem sofrendo, e principalmente eu acredito que do centro para o extremo sul do Rio Grande do Sul é ainda pior a situação, né? E uma coisa que, viajando pelo nosso estado, eu pude sentir e perceber é que há uma desunião muito grande dentro de nós produtores, entre nós produtores. Ou seja, existe uma parcela do Estado muito aplicada a buscar essas soluções econômicas e existe uma boa fatia de produtores e algumas empresas do agronegócio que estão mais assistindo do que tomando algumas providências. Eu não estou falando aqui que o produtor tem que largar suas coisas, ir para a beira da estrada e trancar asfalto. Não é isso. O que eu estou defendendo aqui é que, independente de onde a gente esteja, no Rio Grande do Sul ou no Brasil, todos nós somos produtores. E, infelizmente, você vem da vida pública e sabe como funciona, muitas coisas funcionam com pressão. Principalmente no Brasil. Então, produtores, quando vocês se debaterem com a situação que está acontecendo agora, mesmo que não seja o teu caso, que você não precise da securitização, que você não precise de uma renegociação de dívidas, se ponha no lugar de quem precisa. Se ponha no lugar de quem perdeu tudo com a chuva, por exemplo, do ano passado, que levou lavouras inteiras embora. Nós precisamos de uma união no agronegócio, porque é com a união que a gente vai fazer a pressão necessária para as coisas acontecerem. É ou não é, Gustavo? Enquanto os produtores continuarem cada um por si, as coisas não acontecem. Exatamente. Essa dificuldade de articulação e de união, ela é algo que precisa ser enfrentado, que a gente tem, logicamente, no papel dos representantes, esse exercício. Mas, como são várias necessidades, são vários problemas, são várias coisas que necessitam ser feitas no nosso país, é preciso chamar atenção. E isso só se faz com a união da classe. Então, com certeza, esse teu relato, esse apelo, eu respaldo, me somo a ele, no sentido de que esta necessidade é praticamente urgente, para que a gente tenha um vislumbre de um horizonte um tanto quanto mais alentador do que o que a gente tem hoje. Que, sinceramente, vamos colocar que o status quo da situação que nós temos hoje é uma diminuição do número de produtores, uma concentração praticamente ainda maior, dos meios da agricultura. E o que isso nos traz num futuro, digamos assim? Uma menor capacidade de estruturar a execução, seja da nossa terra agrícola, seja da nossa vocação agrícola, e por consequência são histórias de famílias, são esse que eu comentei antes, que o agricultor, ele não é que ele tem que nascer agricultor, mas é que é muito mais difícil você fazer um agricultor do que você formar qualquer outra profissão, e nós perdermos esse capital humano, que é o que vai acontecer. É o que está acontecendo, quando você começa a ter só esse desalento, você começa a se perguntar o que eu estou fazendo, E lógico, vamos fazer uma ressalva de que existem N motivos, Mas quando você tem é um erro individual. Quando você tem dois, pode ser erro individual. Mas quando você começa a ter milhares de pessoas na mesma situação, é porque é algo que fugiu do controle. E eu sempre gosto de compartilhar uma visão que eu tenho sobre o Estado, O que é a visão do que o Estado no seu sentido mais geral, Não o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado na função de organização, ele deve servir para fazer pelo indivíduo aquilo que ele não consegue por si só. E, em última instância, oferecer a proteção para ele. Se nós não conseguimos proteger os nossos semelhantes, o Estado falha na sua concepção.
Então, proteger não significa apenas uma política assistencial ao morador de rua, não significa apenas você poder ter acesso à saúde ou à educação. Ele significa você poder ter condições de proteger aqueles que fazem o início da roda da economia, que mencionamos em outros momentos da nossa conversa, é o agricultor. Então ele está dentro desse escopo e eu particularmente creio que é um desafio a ser colocado para que a gente possa ter, talvez até de uma forma mais recorrente, essa possibilidade. Existe mercado muito grande para desenvolvimento, seja de aprimoramento, não é que não exista, mas você como produtor vai me entender, e aqueles que nos ouvem, aqueles que não são, eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Mas desde o mercado do seguro agrícola, ele ainda tem muito a avançar. Né? Quando a gente tem um outro meio de vida ou de produção, vamos imaginar que seja um caminhão, ou que seja o nosso carro, que seja a nossa casa, o prédio da nossa fábrica, as máquinas das fábricas, você tem condições de fazer um seguro que ele te permita reestabelecer a sua atividade quase que imediatamente após a ocorrência de um sinistro. Nós ainda não temos isso na agricultura. O maior seguro que a gente tem, que é o Proagro, ele cobre parte do custo e ele muitas vezes não cobre a parte do agricultor. Muitas vezes não. Ele não cobre a parte do agricultor, ele cobre a parte dos trades, das empresas de comércio de insumos, de fertilizantes, que são importantes, é verdade, mas ali também está a renda. Então, desenvolver melhor essa ferramenta, creio que, lógico, envolve não somente o setor público, mas uma melhor oferta do setor privado, que está acontecendo e creio que vai caminhar para isso, mas são diferentes estratégias que eu creio que vão ser cada vez mais necessárias e a gente vai estar colocando na mesa da profissionalização da gestão, tão necessárias quanto a semente e o adubo que a gente tem para cultivar a terra.